Talvez a informação mais importante sobre a origem de todo o universo de Naruto tenha sido liberada, galera. Agora a gente sabe não só como a Terra, mas como todo o universo de Naruto foi criado. Olha isso! E foi por um Otsutsuki. Vamos ver essa doideira agora. Inês Transpector aqui. Galera, o universo de Naruto ele existe há quase 25 anos. Mas a gente nunca parou pra ficar se perguntando como é que foi que esse universo se originou, né? Como foi a origem desse universo? Você nunca parou pra se perguntar e se perguntou? E você, editor, também não, né? Até porque no início era muito mais pé no chão. Não tinha essa coisa de alienígena, né? Era mais, porra, coisa ninja mesmo. A gente não tinha que ficar se perguntando sobre essas questões cósmicas, esse tipo de coisa. Não tinha por que a gente se perguntar isso. Mas agora a coisa mudou. Você tá prestando atenção? Acorda, rapaz. Tô falando com você. Com a história de Boruto, foram chegando novos poderes de nível absurdo. Que aí até faz sentido a gente começar a se perguntar, pô, se reunir com esse tipo de coisa cósmica, entende? Da onde que vem isso tudo? Então pra você que nunca se perguntou como é que foi a origem do universo de Naruto, toma aqui a resposta mesmo assim. Você nunca se perguntou, você nunca quis saber, né? Mas agora tu vai saber. Mas já deixa teu like, pô, é bom demais. Pô, você é importante pra caramba, não só pro todo o universo de Naruto, mas pro universo do Inert. Né? Você que fica falando que eu já vi a origem do próprio universo, né? Agora você vai saber a origem do universo de Naruto, tá vendo? E eu não vi a origem do universo, não. Sabe disso, hein? Há alguns dias saiu a edição física do primeiro volume do mangá de Boruto 2 Blue Vortex. Tem que falar devagar que eu sempre erro. Inclusive, Boruto TBV ficou em segundo lugar no ranking de vendas do mangá físico. É vitória pra nossa fandom, galera. Pô, que fandom, mano. Eu gosto pra caraca dessa fã. Vocês acham que não, né? Pensa, você tá falando isso só pra agradar a gente, né? Não, eu gosto pra caraca mesmo. E olha que a maioria das pessoas estão deixando de lado o mangá físico pra ler só pelo digital no site Manga Plus, que é o site oficial da Shueisha. Então acho que é muito legal ver que Boruto tá com força total no meio digital. Pô, e marcando presença também nas vendas do mangá físico. Físico, galera. Que, pô, tá perdendo espaço. Porra, boa, né? Enfim, o ponto é, nesse volume físico, saíram algumas informações novas muito importantes sobre a obra, incluindo uma informação inesperada, como foi criado o universo de Naruto inteiro, lógico, né? Parte só não daria. Mas é importante dizer pra vocês que todas essas informações estão em japonês no momento. Claro, alguns fãs de Casca Grossa já se prontificaram pra traduzir, a gente sempre tem esse tipo de fã já sempre mandando pra gente em prima, né? Mas até agora nenhuma tradução oficial desse conteúdo apareceu. Como o japonês não é o forte da casa aqui, eu até tento me esforçar um pouquinho, mas só sei arigatô, eu vou me basear nas traduções que os fãs fizeram e liberaram pela internet, ok? Então, sei lá, vai que um dia fala que tá zoando, né? Mas não, eu tô confiando sim. Então pode ser, inclusive, que saia, né, uma versão oficial desse material aí, que dê uma interpretação um pouquinho diferente da que eu vou chegar aqui nesse vídeo. Mas depois eu faço, inclusive, outro vídeo pra corrigir a informação que eu vou daqui, caso aconteça. Mas tô levando fé que é isso mesmo que eu vou contar pra vocês. Enfim. A informação importante pra gente aqui tá na parte onde é explicado sobre o poder que a Eida usou no mangá. A onipotência. Vocês estão acompanhando aqui, vocês sabem. Aquela coisa que trocou, né? O Kawaki com o Boruto e tal. Se liga na tradução que foi feita por esse usuário casca grossa do Twitter aqui. Vamos lá. A técnica que se acredita ter sido usada por um Otsutsuki quando ele se tornou um deus para criar o mundo atual é o poder supremo de materializar qualquer intenção. Originalmente, é um poder que nem Otsutsukis podem controlar. Eida não consegue dominá-lo, resultando em uma capacidade atual de materializar inconscientemente desejos latentes. Isso aqui já é uma baita informação forte, mas continua. Eu também fiz minhas pesquisas e aparentemente o kanji que o autor usa para se referir à palavra mundo nessa página aí se refere ao mundo como universo. Exatamente. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui agora é que o universo de Naruto que a gente conhece há 25 anos já foi criado por um Otsutsuki que se tornou um deus e que usou o poder da onipotência. Tudo que os personagens conhecem foi criado por um Otsutsuki. Isso por si só, galera, é muita loucura. Eu tô assim, ó, realmente loucura. Que a gente começa a entrar nessas piras de que, né, o que tinha antes dele criar o universo. O que tinha antes? Porque pelo que dá a entender, antes desse deus aí criar o mundo que conhecemos, né, já existiam outros Otsutsuki tentando evoluir e atingir o patamar de divindade. Só que esse texto não parece se referir ao Shibai Otsutsuki, né, que é essa divindade que a gente conhece dentro do clã dos chifrudos lá. Foi o DNA dele que o Amado pegou e implantou na Eida. Olha, porra, olha isso. Esse DNA que ele implantou na Eida que deu o poder da onipotência pra ela. Pelo que deu a entender no texto, foi outro Otsutsuki que criou o mundo que a gente conhece. Bom, o fato de existirem outros ETs chifrudos que chegaram no patamar divino não é muito surpreendente. Eu acho que isso, beleza, não ficou tão surpreso quanto a isso. A gente meio que já tinha meio que uma confirmação disso pelo Momoshiki, né? No capítulo 79 de Boruto, o Momo disse, abre aspas, você nunca pensou quantas vezes um Otsutsuki se tornou um deus pode ter manipulado as memórias da humanidade? Então já tava ali no subtexto, galera. Tinha mais Otsutsuki além do Shibai que tinham alcançado esse patamar absurdo. Já tinha outros ali, não era só o Shibai. E é um patamar realmente absurdo, um patamar onde até o corpo, o próprio corpo é inútil. Porque eles simplesmente transcenderam para um outro plano de existência. É o que aconteceu com o Dr. Manhattan, né?
Eu sempre tenho que fazer uma analogia pra vocês entenderem. E nesse plano de existência, né, e acima de todos, para quais eles transcendem, lá estão os chifrudos, manipulando o código-fonte de toda a existência, fazendo com que tudo que eles imaginam se torne realidade. Ou seja, são deuses. Eles pensam, acontecem. Outro plano, entende? É como se fosse realmente um céu. Quem foi esse Otsutsuki bolado que criou o universo? A gente ainda não sabe, eu duvido que a gente venha descobrir. Mas eu acho que não foi o Shibai e não existe ninguém chamado Kami Otsutsuki. Eu vi que tava circulando uma tradução falsa na net aí, que botava como se tivesse sido um chifrudo chamado Kami o que criou Zorro Hattori. Não, isso aí foi só erro de tradução mesmo, porque Kami significa Deus. Até então a gente não sabe quem criou o universo de Naruto. Mas de uma coisa a gente sabe, ele é um chifrudo, olha isso. E aí, o que você achou dessa revelação, dessa revelation? Muda muita coisa no universo de Naruto e Boruto como um todo ou não faz diferença nenhuma pra você? Galera, presta atenção. Eu tô achando que Boruto cada vez mais tá indo na direção de nível cósmico. Eu acho que querem copiar Tio Akira. Tá dando de lelho. Eles vão querer, pô, tá fazendo, ó. Eles vão encontrar um Zeno lá, um Bios, tô falando. A gente meio que tá, né? Indo pro universo cósmico. Mas vamos ver os próximos capítulos dessa história aí. Comenta suas dúvidas sobre o universo de Naruto que eu vou responder pra vocês, talvez em vídeo, ou talvez aqui embaixo. Já tô olhando os comentários, mas, pô, não sai sem se inscrever. Já botei aqui, pô, tô muito pra cá, né? Não sai sem se inscrever, não. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Que agora, galera, tem minha cabeça explodindo com muita tese pra vocês, teorias. Bom demais vocês estarem aí, falando maneira demais. Então, espero vocês já inscritos com o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui! Uhul!